A Premier League 2025-26 pode ser decidida nesse final de semana, com vários jogos em várias frentes da tabela, né? Da ponta do título até a briga pelo rebaixamento, com o próprio confronto direto que a gente mais espera na temporada. Clássicos que estão na briga ali por vaga de Champions League, pode deixar tudo encaminhado ou pode abrir o jogo, né? Completamente nessas duas frentes, enquanto lá na parte de baixo tem um certo jogo que é muito perigoso para um certo time aí. Mas antes de continuar com o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e o canal para os seus amigos que gostam de futebol inglês, que gostam do nosso conteúdo, né? Então, é isto. Passando para o primeiro jogo, que eu acredito que seja o jogo mais perigoso, né, da rodada, é o jogo do Tottenham. Colocar aqui na tela. Tottenham e Brighton, o jogo desta 1h30 deste sábado. O Tottenham recebe o Brighton dentro de casa, um Tottenham que já está na zona de rebaixamento, né? Além de já estar brigando contra uma queda, a equipe do Tottenham na última rodada entrou na zona de rebaixamento após uma vitória, uma goleada, né, do West Ham sobre o Wolverhampton, e o Tottenham perdeu para o Sunderland fora de casa, né? E com essa combinação de resultados, o Tottenham entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento desde 2015. Mas a estatística de 2015 do Tottenham é de primeira rodada, segunda. Todo time já passou por uma zona de rebaixamento na primeira e segunda rodada, assim. É mais na Premier League, né? Que às vezes você começa uma edição com um clássico. O Tottenham já começou várias edições de Premier League com clássico Big Six contra Chelsea, contra outros times, né? Então, assim, é uma estatística um pouquinho mentirosa se você olha sem contexto, né? É, já para uma realidade de rebaixamento mesmo, briga para não cair, aí, cara, já são muitos, muitos anos, né? A última queda de um clube Big Cities foi do Manchester City na virada, né, do século, praticamente, na era Premier League, né? E não era o Manchester City que é hoje, né? É um Manchester City que não era bilionário, nada perto disso, né? Então, era uma outra realidade. Na era dos clubes grandes, né, que tem muita grana, o Tottenham é o nono clube mais rico do mundo, essa é uma situação inédita, né? Então, assim, é, é muito, muito preocupante a situação do Tottenham, que pega um Brighton que tá ali nessa meiuca que a gente nem consegue definir direito, né? Se é uma meiuca que tá ali meio que nadando, nadando, nadando e morrendo na praia, ou se vai brigar mesmo por uma vaga de competição europeia. Pela pontuação, o Brighton tá muito vivo, porque o sexto, que é o primeiro de Europa League, né? É o Chelsea com 48. Então, assim, são 2 pontos e pode passar o próprio Chelsea nessa rodada, né? O Chelsea vai pegar um confronto complicado. Então, assim, é um jogo que vale muito pro Brighton também. E que pode colocar o Brighton de vez numa briga por uma vaga de Europa League, dependendo da combinação dos resultados dessa rodada. Talvez até pra uma briga de Champions, né? Quem diria, né? Então, assim, é um jogo que o Brighton não vai vir de bobeira, né? Enquanto o Tottenham vai chegar muito pressionado, é, por resultados, o Tottenham ainda não venceu na Premier League esse ano. A única vitória do Tottenham foi contra o Atlético Madrid dentro de casa, na eliminatória da Champions, né? Mas era um confronto que não valia mais nada, porque o Tottenham já tinha sido praticamente eliminado na ida em Madrid, né? E venceu por 3-2 dentro de casa. A única vitória do Tottenham no ano de 2026, né? Na Premier, que é a competição que mais importa, neste momento, para a realidade do Tottenham, o Tottenham ainda não venceu, né? Até o Wolves já venceu esse ano, para vocês terem uma noção, o que tá na lanterna do campeonato, a maior parte do campeonato, né? Então, assim, é uma situação muito, muito, muito preocupante, né? O Tottenham precisa vencer esse jogo para que pelo menos tente respirar um pouquinho na tabela, tentar pelo menos sonhar ou sair da zona de rebaixamento, cara. Porque a zona de rebaixamento, né? Aí é mais a gente que eu assisto também futebol brasileiro, Brasileirão, é uma areia movediça, cara. Depois que você entra no, na, na zona, fica muito difícil sair. Cada rodada que você passa dentro dela é, é ela te puxando cada vez mais e mais fundo para que você se afunde mais nela, né? Então, assim,
É, é bastante complicada a situação do Tottenham. A sequência não vai ajudar, né? É, aqui, o calendário do Tottenham. Pega o Brighton em casa, jogo muito decisivo. Ou pega o Wolves fora, confronto direto mais pela tabela, né? A distância entre os dois times de pontuação é muito grande, né? Mas mais confronto direto de ser também um jogo até um pouquinho mais assistível pro Tottenham. Mas quem tá na briga contra o rebaixamento, todo jogo é final, jogo duro, né? E aí, pega uma reta final depois desses dois jogos, preocupante demais, é um alerta vermelho máximo pro Tottenham, porque pega o Aston Villa fora, um jogo que o Aston Villa tá brigando por vaga de Champions, né? Neste momento. É, pode ser que mude um pouquinho a configuração do time do Aston Villa, é, dependendo da semana, né? Acredito que já esteja numa semana de Europa League, né? Então, de semifinal de Europa League, então talvez o Tottenham pegue um Aston Villa um pouquinho mais modificado, que pode facilitar um pouco a acessibilidade, né, de pontos pro Tottenham nessa partida. E aí, recebe o Leeds em casa, confronto diretaço, né? Pode ser que nem se torne tão direto, né? Porque a diferença hoje entre os times é 6 pontos. E o Leeds pega o Wolves nessa rodada, agora que o Tottenham pega o Brighton. Então pode ser que a diferença mude para 9. E aí 9 é uma diferença já um pouco difícil de alcançar, especialmente com tão poucos jogos para a reta final, né? Para o fim da temporada. Então, é um jogo muito perigoso também. E aí, vai visitar o Chelsea fora de casa, um confronto historicamente quase impossível do Tottenham tirar pontos do Chelsea no Stamford Bridge. Então, pode chegar numa situação nessa rodada penúltima rodada de Premier League, com o time na zona de rebaixamento precisando vencer para sair, ou podendo sair rebaixado ou numa situação de virtual rebaixamento. Então, cara, é muito complicado. Talvez seja o jogo de fora de casa mais difícil que o Tottenham tenha na temporada. É contra o Chelsea, é um confronto historicamente muito difícil pro Tottenham, apesar de ser um clássico muito quente, né? E termina a Premier League com o Everton em casa. Você perceba que dos times que o Tottenham vai pegar, apenas um tá na briga, dois, né? Tá na parte de baixo da tabela brigando ali com o Tottenham, um tentando sonhar em brigar, o outro já querendo se distanciar do próprio Tottenham, né? Os outros jogos são times que estão brigando por vaga em competição europeia. Então, assim, a vida do Tottenham não tá fácil. Era melhor pegar um time um pouquinho mais sem rumo no campeonato, talvez o Crystal Palace, um, um Newcastle que tá um pouquinho distante de tudo, né? Então, assim, que são times que não tem muito mais motivação para jogar Premier do que pegar time que tem ainda muito em jogo, né? Até a reta final da temporada. Então, meu palpite é que o Tottenham perde esse jogo e a situação se preocupa ainda mais, né? Até porque o Tottenham também não é um bom mandante. Esse é o segundo pior mandante do campeonato. Então, até em casa o Tottenham é visitante, né? Então é muito complicado. Passando pro próximo jogo, né? É um jogo que vai ser um pouco subestimado porque dessa rodada, porque tem tantos jogos bons, mas esse aqui nunca é um jogo qualquer, né? É o clássico de Merseyside. O Everton recebe o Liverpool na sua nova casa pela primeira vez. É um confronto diretaço, né? Pode não parecer tanto na briga o Everton por uma vaga de Champions, mas se ele vencer, ele entra totalmente nessa briga, porque são 5 vagas, né, para uma vaga de Champions League, para ir para a próxima Champions League, né? E o Everton, se vence, vai a 50 e fica a 2 do Liverpool, que é o primeiro dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Ou seja, vale muito pro Everton, não só bater seu rival, mas também de colocar um pouco mais de tempero nessa temporada instável do Liverpool, é, pensar que existe uma possibilidade de chegar numa Champions League, né, se vencer esse jogo. Já venceu o Chelsea no confronto direto por 3-0 em algumas rodadas anteriores, então assim, o Everton está muito bem no campeonato. Enquanto o Liverpool vive um clima de fim de festa total, né, com Arne Slot. É, apesar do título bastante surpreendente na temporada passada, o Liverpool se reforçou muito, 300 milhões de euros gastos em Wirtz, Frimpong, outros jogadores, né, o próprio Isaac, e que não estão vingando nessa temporada. O time não está funcionando, os jogadores não estão conseguindo se encaixar, mas eu não rotulo como já fracasso
desses jogadores, apesar de que alguns desses, né, principalmente o Wirtz, que são jogadores de classe mundial, né, world class, assim, que pode mudar, decidir um jogo pro Liverpool e não tá conseguindo nem fazer isso, ainda é uma temporada de adaptação, né? E talvez com um novo treinador, que é muito provável que aconteça após o fim dessa temporada, mesmo que o Liverpool vá para a Champions, possa melhorar as coisas. O time do Liverpool tem muitas boas peças individuais, né? Basta encaixar o coletivo, né? Mas a temporada tá em risco, né? O Liverpool não briga, não, tá, foi eliminado na Champions League pelo PSG, tá fora da FA Cup, eliminado pelo Manchester City, então só tem a Premier League para disputar e buscar essa vaga de Champions, né? Então, só tem uma missão, Arne Slot. Você só tem uma missão e é classificar o Liverpool para Champions e tentar diminuir o vexame que é essa temporada pelo valor gasto, né? O time que gastou mais dinheiro, né, em transferências na, nessa temporada, nessa janela para essa temporada de Premier League, né? Então, um time que disputou título e conquistou na temporada passada, hoje, essa temporada passou nem perto de sonhar com uma briga pelo título, né? Então, assim, é muito, muito preocupante. É um alerta amarelo, assim, pro Liverpool. Dependendo da conjuntura dos resultados da rodada, pode se tornar vermelho, né? E o Everton pode se aproveitar desse momento e aplicar uma resenha, né, maior na temporada do Liverpool e se botar de vez numa briga por Champions, né? Passando pro o segundo jogo da rodada, vai? Chelsea e Manchester United, o clássico que uma vez já disputou Premier, é, títulos do futebol inglês, né? Hoje em dia é uma disputa entre aspas de quem passa um pouquinho mais de vergonha, né? Porque o Chelsea tá numa temporada terrível depois de ser campeão do mundo e o United sem competições europeias, mas também caiu muito cedo nas Copas Nacionais, só teve a Premier League para disputar a temporada toda, né? Então assim, é uma temporada um pouco de recuperação do United, enquanto a do Chelsea de muita turbulência também, né? Um momento muito conturbado do Chelsea, quatro jogos, perdão, sem vencer, quatro vitórias, ó. Quatro jogos sem vencer na, na atual edição da Premier League, tomou porradas do City na última rodada 3-0 dentro de casa, tomou o próprio do Everton, como eu tinha falado anteriormente, né? E já tinha perdido pontos importantes, né, contra times mais acessíveis dentro de casa, contra Burnley, Leeds, né, que poderiam estar colocando o Chelsea bem mais próximo do United, né? A diferença entre o Chelsea e o United na pontuação de 7 é a diferença do United para o próprio Chelsea em questão de vagas para a competição europeia, né? O Chelsea é o primeiro fora da zona, né? Então a vantagem do United para dentro da zona é de 7 pontos. Então dá um certo conforto para o United nesse jogo, né? Apesar disso, o United vem numa sequência mais instável desde que o Carrick chegou, vem como treinador interino, né? Na saída do Rubem Amorim. O United deu um salto de rendimento e de pontuação. É o time que mais pontuou na Premier League desde a chegada dele, né? Mas vive uma mini sequência ali de jogos um pouquinho mais conturbados. Perdeu pro Leeds na última rodada dentro de casa. Então, assim, são dois times que vivem num momento instáveis. O Chelsea vem um pouco bem mais pressionado, né? Precisa voltar a vencer. Uma vitória num confronto direto contra o rival pode ser o que é, mude as coisas pro Chelsea nessa reta final de temporada que ainda vai ter uma sequência muito difícil que é um vídeo à parte. A questão do Chelsea, né? Se o Chelsea vence, vai a 51 diminui para 4 pontos de diferença entre o Chelsea e o United, o terceiro e o sexto, ali que a gente pode considerar essa faixa da tabela, o United, Aston Villa, Liverpool e Chelsea, os times que estão brigando por vaga de Champions mesmo, né? E aí se vence, diminui para 4 e bota mais lenha nessa fogueira, nessa briga é, por vaga na Champions League, né? É, neste momento, o Chelsea está um pouquinho mais distante, está a 4 pontos do próprio Liverpool, né? E tá a um ponto de Everton, Brentford, 2 do Brighton, 3, se não me engano, do Bournemouth, que é o time que fecha o top 10, né? E ainda tem o Sunderland, ou seja, tem que olhar para cima, mas tem que tomar cuidado com quem vem de baixo, né? O Chelsea. Então, a pressão é de todos os lados, na tabela, dentro de campo, fora de campo, com as recentes entrevistas
Enzo do Cucurella, né? O Enzo vai voltar para esse jogo, né? Depois de ter sido suspenso pelo próprio clube por 2 jogos, né? Pelas entrevistas que ele deu, ensaiando ali uma possível saída para o Real Madrid. Então, assim, é uma reta final bem conturbada para o Chelsea. O Chelsea ainda tem uma semifinal de FA Cup para disputar no final do mês, né? Vamos ver como é que os Blues e os Red Devils vão sair nessa rodada e posteriormente no fim da temporada. Passando para o jogo da rodada, né? A briga pelo título, o jogo que a gente mais espera, Manchester City e Arsenal. Por que que é o jogo da rodada? Porque tá brigando pelo título, né? Um desses dois times vai ser campeão, não tem pra onde correr. A vantagem do Arsenal é interessante, são 6 pontos de vantagem, porém é interessante possivelmente até a página 1. Por quê? O City tem um jogo a menos e ainda vai ter esse jogo contra o Arsenal nesse final de semana. Aí o saldo de gols dos dois, se não me engano, a diferença de 4 de saldo de gol, então é ínfima, é irrisória, né? Então assim, o Manchester City, se vence o Arsenal, vai a 67. E se vence o seu jogo a menos contra o Crystal Palace, que vai ser lá pro fim de maio, vai a 70, né? Se fosse agora, seria pra 70. E aí, enfim, se o City vence hoje, meio que fica virtualmente cada um com a mesma pontuação. E se vence por um 2-0, já diminui a diferença de saldo de gols. Aí vence o outro jogo, atrasado, e por uma vitória simples também, já iguala ou passa no saldo de gols do Arsenal, né? Então, assim, é uma situação que a vantagem do Arsenal pode se evaporar da noite pro dia, né? Então, assim, é muito tensa a situação do Arsenal que vive desde o título a título ó, da briga por da Carabao entre City e Arsenal, os momentos são diferentes, né? O City é, vive um viés de alta e o Arsenal de baixa. O City conquistou vitórias relevantes contra rivais diretos, né? Em confrontos grandes de Big Cities, enquanto o Arsenal só vem dropando pontos e performance também, né? Perdeu na última rodada contra o Bournemouth e voltou um pouco da reset de configuração de fábrica, né? E o Arsenal tá num reset de configuração de fábrica do time do Arteta, que tá disputando títulos, né, de Premier League nessa temporada, né? São 3 vices seguidos, né? 2 disputando ponto a ponto com o Manchester City, né? E o último, o Liverpool já tinha disparado, então era muito difícil de competir com o Arsenal cheio de lesões, né? Na última temporada. Então, a pressão interna e externa tá batendo muito forte na equipe do Arsenal. O time tá muito nervoso, muito tenso. E o mental da equipe tá frágil de novo, aparentando que vai quebrar novamente, né? Então, a situação do Arsenal é muito tensa, né? Pode ser que um empate seja suficiente, né? A gente coloca aqui na tela o calendário do Arsenal, o, um empate aqui mantém a diferença de pontos, né? E aí o jogo a menos do City, caso vença, vai reduzir para 3 pontos, mas pelo menos o Arsenal não tem a chance de perder a liderança caso o City vença o jogo atrasado, né? Enfim. City Arsenal agora, no calendário do Arsenal, jogo importantíssimo na briga pelo título, se vence aqui seria o ideal, mas o empate, que é o considerando o momento do time, já mantém a diferença e já pode ajudar em dar uma encaminhada do título ir para Londres, depois de 22 anos, pro Arsenal. E aí, o Arsenal pega o Newcastle em casa, jogo muito importante. O Newcastle vive instabilidade na temporada, briga por praticamente nada, né? Chance muito remota de competição europeia. Então, é um jogo que o Arsenal tem a obrigação de vencer. E aí, vem o jogo da Champions, né? O primeiro jogo, na verdade, é Atlético Madrid e Arsenal, o jogo na Espanha, né? Dependendo da configuração do jogo do City em diante, a gente pode analisar com mais clareza como é que vai ser esse jogo de Champions pro Arsenal, né? O Arsenal tem chance de voltar para uma final de Champions depois de muito tempo. E aí, entre os jogos da Champions, né, de ida e volta, tem o jogo contra o Fulham em casa, derby londrino, mas é um jogo que o Arsenal tem a obrigação de vencer. E aí, o West fora, os derby londrino, que pode ser perigoso. Por que que pode ser perigoso?
porque o West Ham está brigando para não cair, né? E times que estão disputando alguma coisa, e principalmente a sua vida, né? Eles vão olhar para esse jogo como uma final e vai dificultar o máximo possível da vida do Arsenal. É isso, porque a depender, o West Ham depende desse jogo para se manter na primeira divisão. Então, é um jogo que pode aparentar fácil, mas não vai ser. Com certeza vai ser um jogo mais complicado que enfrentar um Fulham ou um Newcastle nesse contexto, né? E aí, é, contra o Burnley em casa na 37ª e na 38ª o jogo final contra o Crystal Palace pode ser o jogo do título do Arsenal no Selhurst Park, né? É um jogo que o Crystal Palace pode também não ter tá mais nada a brigar mesmo, né? Pode ter tá como já campeão da Conference League, né? Então nem se importar mais com o caminho, né? O caminho que vem pela frente, né? Então assim, é, esse calendário do Arsenal tá mais acessível que o Manchester City. A gente já passa daqui a pouco. O Arsenal só tem um jogo fora de Londres até o final da temporada, né? E na Premier em específico, que é o jogo contra o Manchester City. O restante tem 3 jogos no Emirates e 3 jogos fora de casa. Os 3 são de times londrinos, né? É, minto, são 2, né? Fora de casa e 2 contra times londrinos. Então, o Arsenal não vai ter problema de logística, de viagem, né? Nesse sentido, pelo menos tem esse ponto de alívio, né? Enquanto divide as atenções pela Champions e pela Premier League, né? Enquanto o Manchester City é, aqui tem outro, outro calendário, né? O, o City recebe o Arsenal, jogo que o City precisa vencer. O empate é um pouco ruim, mas uma vitória do Arsenal, como o próprio Guardiola falou, acaba as chances de corrida pelo título, né? Então precisa vencer esse jogo. E eu vou falar um pouco mais pra frente, mas o City tem essa possível chance de vencer hoje e ser encaminhar um pouquinho mais o título para seu lado, né? Nessa rodada. E aí, visita o Burnley fora, um jogo muito acessível, o Burnley semi-rebaixado, né? Tá virtualmente rebaixado, né? Então, assim, é um jogo bastante acessível. E aí, esse jogo contra o Burnley vai ser no meio dessa semana, tá? Porque o City no próximo final de semana vai jogar a FA Cup contra o Southampton na semifinal. Um City que é amplamente favorito para chegar na final de mais uma Copa e favoritaço para ganhar mais um título de Copa Nacional nessa temporada. E aí, depois disso, só deve ter Premier League mesmo, né? Visita o Everton fora, um jogo muito difícil, né? O Everton muito bem. Aí recebe o Brentford, que é um jogo também muito enjoado de enfrentar, né? Aí visita o Bournemouth fora, um Bournemouth que tá muito bem, né? Acabou de vencer o Arsenal no próprio Emirates, então assim, é, é um jogo que não é nada fácil. O Bournemouth também briga por competições europeias, né? E aí, recebe o Palace, que pode estar ali pensando na Conference, depende da configuração que o Palace vai para esse jogo, mas na Premier tá ali só para cumprir tabela a princípio. E Aston Villa em casa, um jogo cheio de memórias e que possivelmente o Aston Villa pode já estar garantido na Champions, né? Ou ainda tá brigando. Então ainda também depende da configuração que o Aston Villa vai estar chegando para esse jogo. E é como tava falando, o Manchester City tem uma memória muito afetiva com esse jogo do Aston Villa, né? Porque algumas temporadas atrás, com o gol do Gundogan, o City venceu o título contra o Aston Villa de virada e ficou um ponto acima do Liverpool, né? Naquela edição e conquistou a PL. Então, assim, pode ser mais uma vez um jogo contra o Aston Villa que garanta o título da Champions, ó, da PL para o Manchester City, né? Eu acredito que o Manchester City é favorito pro jogo, deve vencer, vem no momento melhor, é um time mais acostumado a esse tipo de pressão, por mais que muitos dos jogadores da Tríplice Coroa, ou que ganharam 5 de 6 títulos de Premier, não estejam mais no Manchester City, mas a maior parte desse elenco estava no último título em 23, 24, né? Então, assim, é, ainda assim, um elenco que já sabe como vencer a Premier League, já conquistou pelo menos uma vez, né? Enquanto o time do Arsenal, eu acho que falta um pouco de jogadores
que já foram vencedores ou que são vencedores, têm essa liderança, né? Que estão acostumados a grandes palcos, né? Principalmente nessa reta final, né? O Arsenal sabe disputar título, é um time muito bom, mas falta essa chave para virar e eu acho que vai faltar mais uma vez para o Arsenal e se faltar mais uma vez um quarto vice seguido, pode ser uma reta final muito complicada pro Arsenal. Mas eu também não descarto um empate. Um empate aqui pro Arsenal é maravilhoso. Não encaminha 100% do título, mas se empatar é muito bom ainda assim, né? Então é um jogo pra gente ficar de olho, 12:30 do domingo, né? O jogo da rodada, 33. É isso, meus amigos. Um abraço pra vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. A gente tá com 1.000 inscritos, né? E o, a gente deve ter uma live nesse final de semana ou na segunda-feira. A gente ainda vai decidir, falando da resolução da rodada. E a gente vai soltar cada vez mais conteúdos aqui. Eu vou retomar a frequência do canal. Então, fiquem ligados, ativem o sininho para receber essas notificações dos próximos conteúdos. E é isso, pessoal. Valeu!